Amém. Quero te cumprimentar mais uma vez com a graça e a paz de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deixa eu respirar aqui que essa vida de babá e pastor vai... Mas é bom. Abra sua Bíblia comigo, irmão e irmã, no livro de Êxodos. Êxodo, capítulo 3. Êxodo 3, de 1 a 14. Amém? Êxodo 3, de 1 a 14. Eu quero te convidar a ficar mais um pouquinho em pé, para em reverência lermos a palavra de Deus. Êxodo 3, de 1 a 14, nos diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veja a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Oremos. Senhor, obrigado pela tua presença maravilhosa neste lugar, presença esta que é real e verdadeira. Obrigado porque o Senhor fala conosco, o Senhor sempre está do nosso lado, o Senhor nunca nos abandona. Por isso, Deus, mais uma vez pedimos, clamamos a Ti, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Ministre em nós o Teu querer, a Tua vontade, que a Tua palavra se revele a nós e que o Teu Espírito Santo nos capacite a colocarmos em prática, a vivermos essa palavra. Coloco, Deus, a minha vida nas Tuas mãos, reconhecendo a minha total dependência a Ti. Eu nada tenho, eu nada sou, eu nada posso, mas o Teu Espírito que efetua todas as coisas, este Espírito está neste lugar e é Ele quem pode falar conosco, e assim nós clamamos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode se sentar, irmão e irmã. Estamos ainda iniciando o ano, né? Os primeiros 22 dias de 2017, um ano que ainda está raiando, né? E se nós levarmos ao pé da letra, o que nós comentamos aí na rua, que o ano só começa depois do carnaval, então ainda tem bastante coisa ainda para o ano começar.
Mas nós já vamos então aí projetando, e pensando e sonhando e criando expectativas para este ano. E aí, claro que nós refletimos e pensamos, o que pode acontecer esse ano? O que pode acontecer conosco esse ano? Quais são as possibilidades? Então, um novo mês de janeiro, um novo fevereiro, muitos feriados, péssimo para o comércio, né? Mas novas datas comemorativas, daqui a poucos dias vamos comemorar o aniversário da nossa igreja em março, depois a gente já tem aí no meio do ano a Semana para Jesus, e as coisas vão acontecendo. Quantas coisas que vão acontecer? Quais são as possibilidades? O que pode acontecer? Muitas são as possibilidades, de fato. Nenhum dia é igual ao outro, nenhum ano é igual ao outro. Então, se nós estivermos abertos para aquilo que pode acontecer, tudo é possível. Mas eu gostaria de destacar para nós que, independente de possibilidades, coisas ruins ou boas que podem nos acontecer este ano, a pior coisa que pode nos acontecer, a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém, é estar fora do propósito de Deus. A pior coisa que pode te acontecer este ano é estar fora do centro da vontade de Deus. É muito pior do que um desemprego. É muito pior do que uma enfermidade. É muito pior do que uma crise familiar. Porque se nós estivermos com Deus, todas essas coisas podem ser superadas. Fora do propósito de Deus, não há nenhuma chance. A pior coisa que pode acontecer comigo e com você neste ano é estarmos fora dos propósitos de Deus. O texto que nós lemos, conhecido de muitos, se não de todos, o momento que se inicia a terceira etapa da vida de Moisés, 40 anos em que ele viveu ali no Egito, dentro do palácio real, sendo tratado como filho de Faraó. Depois, 40 anos que ele vive no deserto, ali debaixo, né, dos cuidados de Jetro, seu sogro, trabalhando ali como pastor de ovelhas. E depois nós temos a terceira etapa da vida de Moisés, os 40 anos em que ele vive no deserto, aí com o povo, durante toda a caminhada, a jornada do Egito para Canaã. Mas nessa etapa da vida de Moisés, algo muito interessante acontece. Moisés estava estabilizado aonde ali ele vivia. Já estava casado, já tinha filhos, já tinha uma profissão, já estava com uma idade considerável, né? 80 anos. Mas, no primeiro olhar, nós poderíamos dizer assim, está com a vida feita. Né? Está tranquilo, está favorável. Mas, humanamente falando, tudo ok. Mas há um problema seríssimo acontecendo aqui. Moisés está fora do propósito de Deus. Meu irmão, minha irmã, você pode esse ano ter um ano excelente na sua vida profissional. Você pode acertar as coisas lá no seu casamento. Você pode conseguir um emprego. Você pode passar um ano tranquilo, em paz. Chegar lá em 31 de dezembro e dizer assim, esse ano foi muito bom. Mas se você estiver fora do propósito de Deus, com certeza será o pior ano da sua vida. Os prognósticos são os piores possíveis. Conversava essa semana com uma pessoa que trabalha na área de economia, dizendo que as novas projeções é de que somente em 2022 o Brasil passará efetivamente a crescer. 2022. Eu nem sabia que ia chegar em 2022. 2022. As coisas parecem que só pioram. Ontem assisti no jornal dizendo assim que todos os fatores são favoráveis para o Brasil, a não ser a política. Então não há nada de bom acontecendo. E todo esse cenário terrível, difícil que nós vamos vendo aí na área social, econômica, cultural da nossa nação, isso vai acarretando uma série de prejuízos para a nossa vida. Isso abala o casamento, e isso traz para nós crise de fé, doenças emocionais. Todo esse cenário desfavorável vai somatizando em nossa vida.
e as coisas não ficam bem, as coisas não se projetam de uma forma que nos agrade, que vai nos dar uma possibilidade boa de um ano bom. Mas, e se nos abrirmos para o que Deus pode fazer? Porque em nenhuma dessas projeções econômicas e políticas está um imponderável que é a presença de Deus. Nós não vemos os analistas dizendo assim, a economia é isso, mas se Deus fizer alguma coisa. Ninguém coloca Deus nessa equação. E se Deus, que pode fazer novas todas as coisas, intervir? E se Deus, que traz à existência aquilo que não existe, agir na minha vida e na sua vida? Quais são as possibilidades? E se Deus, na sua multiforme graça, resolver estender a mão para a minha vida e para a sua vida, o que pode acontecer, meu irmão, minha irmã? Não podemos ficar limitados às estatísticas, às projeções ou aos nossos sentimentos. O que Deus pode fazer de novo neste ano? O Senhor nos chama para assumirmos postura diante de um ano que se projeta de forma difícil. O Senhor nos desafia a assumirmos uma postura de homens e mulheres que servem a um Deus que pode todas as coisas. E a primeira postura que nós temos que assumir é nos permitirmos a viver o inexplicável. O inexplicável. Nós temos que estar abertos para aquilo que Deus pode fazer. Nesse diálogo que nós temos aqui entre Moisés e Deus, Moisés está ali pastoreando, e ele sobe então ao Monte Horebe, e algo inexplicável, surpreendente, sobrenatural está acontecendo. Um arbusto de mais ou menos dessa altura, uma sarça, está pegando fogo, mas não se consome, não acaba. Algo inexplicável está acontecendo naquele momento. E sabe qual é a postura de Moisés? Lá no versículo 3 diz o seguinte: disse consigo mesmo, Moisés assumiu a seguinte postura: irei para lá ver que grande maravilha é essa. Diante daquele cenário inexplicável, diante daquele fenômeno que estava acontecendo, Moisés diz assim: eu vou até lá para ver o que está acontecendo. Muitas vezes Deus vai agir, Ele age de maneiras inexplicáveis. E quando percebemos que não estamos no controle, nós retrocedemos. Imagine só, irmão e irmã, se Moisés naquele momento ficasse apavorado. Meu Deus do céu, que história é essa? Esse arbusto está pegando fogo, não está se consumindo. Vou dar no pé desse lugar aqui. O que é isso aqui? Mas Moisés, ele se aproxima. Ele se permite viver aquele momento, aquela situação inexplicável. E muitas vezes, irmãos e irmãs, Deus vai fazer coisas na nossa vida, vai nos colocar em situações para o nosso bem, mas situações das quais nós não temos nenhum controle. Situações onde nós não podemos explicar, nós não podemos racionalizar. E muitas vezes, quando nós percebemos, sentimos que não estamos no controle da situação, nós queremos fugir daquele momento. Nós não queremos ir na direção daquilo que está acontecendo. E nós, obviamente, consequentemente, deixamos de desfrutar o propósito de Deus para a nossa vida. A cada ida que eu tenho feito lá para Santana de Parnaíba, coisas inexplicáveis vão acontecendo. Coisas inexplicáveis. Essa semana eu estive lá com o pastor Lucas, quinta-feira, com a equipe de coordenação da Semana para Jesus, e fomos lá até a prefeitura, e fomos conversar com o assessor do assessor do assessor. Sabe como é que é, né? Tem um pastor lá da cidade, que foi presidente do conselho de pastores, que é assessor do prefeito. E lá nós fomos conversar com ele. O nome é bem sugestivo, João Bispo. Um cara com nome desse tem a futura, né? Fomos lá conversar com o João Bispo. E aí começamos a apresentar o projeto, o Sérgio Zucoloto, que é o coordenador, falando, tal, e mostrando slides e tudo mais. Aí o assessor falou assim: peraí. Ele chamou todo mundo de pastor, todo mundo era pastor para ele. Ô pastor, não sou pastor não, falou com o Sérgio, né? Vamos lá conversar com o chefe de gabinete, é melhor. E a gente não estava esperando isso.
Inexplicável. Talvez, irmãos e irmãs, a gente podia falar assim, poxa, a gente não veio preparado para essa conversa, melhor não, como é que vai ser? Não vamos não. Olha o que o medo, olha o que a insegurança pode nos fazer, irmãos e irmãs. Nós temos que estar atentos às portas que Deus abre, portas inexplicáveis, sarça pegando fogo que não se consome. E vamos lá conversar então com o chefe de gabinete. Aí o cara ficou olhando para a gente assim desconfiado, aquela caravana, né? A gente estava em quase 10 pessoas. E aí apresentamos tudo de novo para ele. Aí ele falou assim, bom seria se o prefeito pudesse estar aqui, porque daí a gente conversava. Para nossa surpresa, inexplicável de novo. Entra um homem alto, assim, espalhafatoso, falando alto. Eu acho que ele ainda estava em campanha, viu? Acabou a campanha na cabeça do prefeito lá. O prefeito entrou na sala. Quem são vocês? Aí nós falamos rapidamente, nós somos da igreja metodista, tal, esse aqui é o pastor. Ele olhou para o Lucas, pastor de 14 anos, pode? E aí nós falamos ali um pouquinho com o projeto para ele. Ele falou, olha, o que o Hélio, o chefe de gabinete, decidir, está decidido. E o desfecho da conversa é que o Hélio falou que o projeto é viável, eles querem, então a coisa está bem encaminhada. Mas, algo inexplicável novamente aconteceu. O prefeito mandou parar a reunião, chamou os funcionários da prefeitura e mandou a gente orar. Para tudo, vamos orar. Inexplicável, irmãos e irmãs. Inexplicável. Talvez, há 20 anos atrás, a gente podia pensar assim, é coisa dessa velhinha, não é possível. Leu lá o nome da placa, lá vai abrir igreja? Inexplicável. Deus abre porta onde não tem parede. Agora, se a gente se retrai, se a gente fala não para Deus, se Moisés fica com medo da sarça ardente, com medo da manifestação do poder de Deus, nós não vivemos muitas coisas que Deus tem para nós. Graças a Deus, a dona Domi teve coragem e hoje nós estamos vivendo coisas inexplicáveis. Coisas inexplicáveis. Acabou a reunião, o Sérgio falou assim, pastor, já são 16 anos que nós realizamos a Semana para Jesus. Nós nunca tivemos uma primeira reunião com a prefeitura igual hoje. Nunca. O que Deus pode fazer de inexplicável na sua vida esse ano, irmão e irmã? Você está aberto para o inexplicável de Deus? Para as possibilidades de Deus? Agora, são coisas que não cabem aqui dentro. Que não dá para entender. Edivar, se eu colocar gasolina e acender um fósforo aqui, nesse banco, o que vai acontecer com ele? Vai pegar fogo. Vai ser consumido. Se não pegar fogo, o óbvio é isso, irmão e irmã. O óbvio talvez seja que você vai ser mandado embora esse ano. O óbvio é a crise, a dificuldade financeira abalar o seu casamento. O óbvio é os seus filhos se revoltarem com você porque você não está realizando os sonhos dele. Mas o inexplicável de Deus é restauração, é perdão, é vida próspera, é bênção do Senhor sobre a sua vida. Independente dos prognósticos. Mas pastor, isso não tem lógica. Por isso que é Deus. Se permita viver as coisas, as possibilidades novas, inexplicáveis de Deus. E aqui é uma diferença muito séria e importante de ser feita. O que é arriscar e o que é ter fé? O que é arriscar e o que é ter fé? Quando nós assumimos uma postura que não tem muita lógica, que não tem muita parâmetro na razão, nós estamos assumindo um risco. Vamos assumir um risco. Porque eu estou colocando os números sobre a mesa, o que a economia diz, o que os políticos dizem, o que a minha experiência me conta, o que o meu sentimento está me mostrando. Isso é arriscar. Ter fé é ouvir a voz de Deus e dar um passo na direção dele. São coisas muito diferentes. Muito diferentes. A segunda postura que temos que ter é de santificar a nossa vida.
Deus ordena a Moisés que tirasse as suas sandálias, porque o solo aonde ele estava pisando era santo. Moisés desata as suas sandálias, tira as suas sandálias. Se você quer estar comigo, se você quer estar em comunhão comigo, se você quer se abrir para as possibilidades daquilo que eu posso fazer na sua vida, se você quer viver o meu propósito na sua vida, tire as sandálias dos seus pés, se santifique. O povo oriental tira os sapatos para entrar na casa todas as vezes. Todas as vezes que vão entrar em casa, tira os seus sapatos. Porque eles consideram a casa, o lar, solo sagrado, santo. E então a questão religiosa e cultural por trás disso diz o seguinte, que quando eu entro com um sapato dentro de casa, eu estou trazendo da rua, da onde eu estive, todas as forças negativas, tudo aquilo que é ruim para dentro da minha casa. Então eu deixo aquilo que é negativo, aquilo que é pesado do lado de fora, e só energia positiva, só coisa boa vai entrar na minha casa. A sua casa é um lugar sagrado, meu irmão, minha irmã? Amém? Deve ser. Deus não queria que nada contaminasse a sua relação com Moisés. Por isso esse simbolismo em que Moisés, ao se aproximar de Deus, para estar em comunhão com Deus, para permanecer na presença de Deus, ele precisava simbolicamente tirar as suas sandálias. E tudo aquilo que estava de ruim, de negativo, tudo aquilo que era relacionado a pecado na sua vida, não ia fazer parte daquela relação de Moisés e Deus. E aí eu te pergunto, o que precisa ficar em 2016 que você não pode trazer para 2017? Que coisas não podem entrar neste novo ano que se inicia? Que coisas são essas, pastor? Tudo aquilo que contamina a sua relação com Deus. Santidade significa estar separado para Deus, estar consagrado, dedicado para Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se há algo na sua vida que não te permite se separar para Deus, se consagrar para Deus, isso precisa ser deixado para fora. O Senhor nos desafia, nos chama a tirar tudo da nossa vida que nos contamina. Que bom seria, irmão e irmã, você deixar em 2016 o seu vício. Ficou para trás, isso não vai mais contaminar a minha relação com Deus, isso não vai me atrapalhar mais para estar em comunhão com Deus, eu vou deixar isso para trás. Que bom seria, irmão e irmã, a falta de perdão. E a falta de perdão é uma das principais brechas que nós damos para o diabo atuar na nossa vida. Certa vez nós iniciamos com uma irmã em Itapeva um processo de cura e libertação. E depois de muitos momentos de oração, de ministração, e todas as vezes que nós íamos orar com ela, demônios se manifestavam. E nós não conseguíamos então chegar à raiz do problema. E no momento ali então, nós começamos a confrontar aquele espírito imundo, maligno, e nós questionamos o porquê que ele estava atuando na vida daquela mulher. E ele disse, por falta de perdão. Eu odeio o pai dela. E por isso que ela odeia o pai dela. Quando então ela se acalmou e tomou a consciência novamente, nós a questionamos, como está a sua relação com seu pai? E ela desabou a chorar. Uma situação de anos atrás, que não havia se resolvido. E o diabo estava tendo legalidade para destruir a vida dela. Uma semana depois nós fizemos um culto com a família. E ela então ali, ajoelhada aos pés do seu pai, pediu perdão. E nunca mais aquela mulher foi dominada por nenhum espírito maligno. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, o que precisa ficar em 2016 é a falta de perdão, que está contaminando o seu coração, que não está te permitindo viver os propósitos de Deus na sua vida. O que precisa ficar em 2016? O seu orgulho, a sua vaidade, a sua falta de fé, a sua falta de domínio próprio, a sua falta de amor pela sua família, o seu descompromisso com a igreja, com o reino de Deus. O que precisa ficar em 2016? Moisés tirou as suas sandálias.
para estar em comunhão plena com o Senhor. A terceira postura que precisamos assumir: saiba que Deus está atento à sua dor. Deus está atento, Deus sabe o que está acontecendo com você. Deus começa então a se pronunciar a Moisés, a dizer a Moisés o que ele queria de Moisés. Moisés, eu não quero que você passe o resto da sua vida aqui cuidando das ovelhas de Jetro. Pior ainda, né, ser funcionário do sogro. Não sei se dá muito certo essa história. Não é isso que eu quero para você. Talvez, meu irmão, minha irmã, a sua vida esteja muito tranquila, muito boa, mas talvez não seja isso que Deus queira para você. Que coisa absurda isso que eu estou te falando, mas é a mais pura verdade. Esses dias eu comentei com Davi: Davi, um dia a gente vai embora. O papai está te falando isso para você se preparar. Um dia nós vamos embora daqui. Aí ele falou assim: mas papai, aonde a gente vai lá? A Bia vai estar lá também? Falei: não, filho, um dia a gente vai embora. Ah, mas aí você vai me trazer na minha escolinha. Eu falei: acho que não, filho. É muito bom estar aqui, mas talvez Deus tenha outros propósitos para o pastor Tiago, para a pastora Laura. É muito bom estar aqui, né, Rafael, Alice, feijãozinho de mamãe, coisinha linda de mamãe, delícia. Mas não é isso que Deus quer para vocês. O que Deus quer para nós? Continuando esse diálogo, Deus diz para Moisés: Moisés, eu estou falando com você, eu estou atento à dor do meu povo, à dor dos meus filhos, eu sei do sofrimento de vocês. Ele não só ouviu, olha que coisa extraordinária, irmão e irmã, versículo 8, Deus não só ouve, Deus não só sabe, mas Ele resolve descer e intervir. Moisés, eu desci e vim aqui falar com você, porque a gente precisa tomar uma providência. Irmão e irmã, Deus sabe exatamente o que você está passando. Deus não deu a corda no mundo e deixou girando. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe dos seus sentimentos. Deus sabe da sua expectativa. Deus sabe da sua dor. Deus sabe que você precisa de um lugar para morar. Deus sabe que você precisa de um emprego. Ele está atento. Mas Ele não está alheio. Ele não está à parte da sua vida. Deus não só ouviu a nossa dor, a nossa angústia, irmãos e irmãs, mas Ele também desceu na forma do Filho. E através de Jesus nós podemos crer que as coisas podem melhorar, que as coisas podem mudar. Através de Jesus nós temos um universo de possibilidades. Deus, Ele tem essa dinâmica de se inclinar, ouvir o nosso sofrimento, descer, vir aqui, transformar a nossa vida e nos dar uma nova possibilidade. E aquele e aquela que crê em Jesus Cristo tem sempre uma nova possibilidade. Por causa da salvação, temos condição de sonhar. Porque Deus não poupou nem o seu unigênito Filho. Se Ele não poupou o seu único Filho, também não nos dará com Ele todas as coisas? Romanos 8. Irmão e irmã, se Deus, diante do seu amor, da sua graça infinita, não poupou o seu único Filho, Deus sabe do que nós precisamos. Deus sabe do que nós precisamos. E com certeza, todo esse processo que a nossa nação está vivendo, com o advento aí da operação da Polícia Federal, do Ministério Público, denominado Lava Jato. Isso é resposta da minha oração e da sua oração, irmão e irmã. As pessoas não estão entendendo, as pessoas estão desesperadas com a Lava Jato. Que coisa absurda. Não, o absurdo não é a Lava Jato. O absurdo é que foi feito antes. A Lava Jato está trazendo à tona. Qual é a nossa oração? Senhor,
traz à tona aquilo que está escondido. É resposta de oração, irmão e irmã. Agora, quando a coisa vem à tona, a gente não gosta de ver. Mas é a única possibilidade de fazer a faxina, a limpeza. Agora essa situação dos presídios. Deus está dando um jeito nos presídios. Porque vai faltar vaga para tanto político que vai precisar ser colocado lá. Então precisa consertar as coisas no presídio lá, senão não cabe mais gente. Irmãos e irmãs, Deus está agindo, Deus está fazendo. Ainda que os meus olhos, os seus olhos não vejam, Deus está agindo a nosso favor. Vou fazer uma perguntinha óbvia aqui para você. Quem aqui já passou uma luta muito grande, uma dificuldade muito grande, passado meses, anos, você olha para trás e você fala assim, agora eu entendi o que Deus queria. Levanta a mãozinha assim, bem discretinha assim. Então era isso que Deus queria. Deus falou assim, Moisés, não é para isso que eu te chamei. Não foi para isso que eu te gerei. Eu tenho um propósito para a sua vida. E meu propósito é ser resposta do clamor do meu povo. Meu irmão, minha irmã, minha oração por você este ano é que você seja resposta de oração. Que Deus resolva descer e te usar para mudar a história da sua família. Para fazer a diferença lá no seu condomínio. Para ser luz lá na sua faculdade. Para ser uma pessoa completamente diferente. E a última postura que nós temos que assumir é a de saber que Deus é a nossa garantia. Tinha lá um rapaz lá que falou assim, a garantia sou eu, né? A nossa garantia é Deus. Moisés começa a levantar uma série de questionamentos para Deus, na sequência do texto, assim como eu e você fazemos muitas vezes. Bacana, Deus, eu já entendi que não é esse o propósito do Senhor para a minha vida, que o Senhor tem um outro propósito para mim, um outro lugar, uma outra situação, uma outra posição, mas Deus, tem muita dificuldade, tem muito problema. Como é que eu vou lá falar com o faraó? Capaz que o faraó vai libertar o povo. E quando eu for falar lá com os hebreus, ninguém vai querer me ouvir, eu abandonei meu povo, deixei eles para trás. Como é que vai ser isso? Moisés começa a levantar um monte de questionamento, começa a problematizar aquilo que Deus está fazendo. E nós fazemos isso muitas vezes, irmãos e irmãs. Como eu vou ser missionário? Como isso? Como eu vou casar? Como eu vou mudar de emprego? Esses dias eu ouvi um relato, um testemunho de uma pessoa que Deus falou para ela pedir as contas do trabalho. Eu falei, rapaz, Deus está malucão falando isso com você. Como assim? Deus falou comigo, que não é para continuar no meu emprego. Mas e a crise? Mas e a oportunidade? Eu tenho um combinado comigo mesmo. Quando alguém fala assim, pastor, Deus falou comigo. Capaz que eu vou discutir. Não. Se Deus falou, eu vou acreditar na sua fé, na sua caminhada de fé com Deus. Se Deus está falando, amém. Por mais absurdo que pareça. E aí então, diante de todos os questionamentos de Moisés, Deus responde para ele. Moisés, fica suave aí. Fica tranquilo aí. Eu te garanto. Quando te questionarem, quando te perguntarem alguma coisa, responda assim: eu sou o que sou. Essa expressão para nós, brasileiros que falam a língua portuguesa, não faz patavinda de sentido. É só bonito de falar, né? Eu sou o que sou. Mas, na língua hebraica e para um judeu faz muito sentido. Não existe no hebraico a expressão eu sou. Não existe isso. A única possibilidade de ser usada essa expressão é Deus falando. O único que é para um judeu e para quem fala hebraico é Deus. O único que é Deus.
Os biblistas vão dizer o seguinte, que quando Moisés pergunta para Deus quem ele era, a resposta de Deus foi a seguinte: diga para as pessoas que, quando te perguntarem quem eu sou, diga para as pessoas o seguinte: os biblistas vão dizer que essa é a melhor definição. Deus é o fôlego da vida. Deus é a própria vida. E é Ele quem garante um ano de possibilidades para nós. Não sou eu, não é as projeções econômicas e políticas, não é o que estão falando lá no seu trabalho, não é o que estão falando na sua casa. O que nos garante, o que pode nos dar um ano de possibilidades, é aquele que é, que era e que sempre será. Eu sou o que sou. Essa é a expressão de Deus. É esse Deus quem nos garante. Confie em mim, se abra para as minhas possibilidades. Eu posso mudar a sua história. É isso que Deus diz para nós, irmãos e irmãs. O último texto que eu quero ler com você e assim encerrar, o Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém? O que você espera para esse ano, irmão, irmã? Ou o que te espera nesse ano? O que te espera? Como vai estar a sua vida lá em agosto, do segundo semestre? Como vai estar a sua vida amanhã? A única possibilidade de algo bom acontecer é se nós entregarmos o nosso caminho, a nossa vida, as nossas expectativas no altar do Senhor, aos pés do Senhor. É Ele quem nos garante. Não é a nossa capacidade, não é a nossa capacidade de criar estratégias, de termos argumentos, de falarmos. Eu fui quinta-feira para Santana de Parnaíba com isso na cabeça. A melhor coisa hoje era a gente conversar com o prefeito. Porque a gente fala com o assessor do assessor do assessor. Melhor coisa era a gente falar com o prefeito. Talvez se a gente tivesse pedido, se a gente tivesse falado, não ia adiantar nada. Mas Deus foi preparando, Deus foi abrindo. E as coisas acontecem. Amém? Eu quero orar com você aqui no altar, intercedendo pela sua vida. Talvez você já esteja agora, hoje, no 22º dia do ano, já por aqui com esse ano. Que ano difícil, que notícia ruim, que situação complicada. Em Deus há possibilidades. Amém?